Neste segundo episódio, tenho aqui uma pessoa que abriu um grande portal na minha vida. Foi a pessoa que me acompanhou no meu processo de parto. Trouxe algo que eu desconhecia, vários caminhos que eu desconhecia, e hoje estou aqui para poder entrevistá-la. É uma mulher que eu admiro imenso neste seu, não só serviço, mas no seu percurso de vida. Não sei muito sobre ela, possivelmente irei fazer algumas perguntas, aquelas que vierem hoje. Também estou aqui curiosa para te perguntar algumas coisas. Minha querida Inês Moreira, grata por teres aceito este convite. Eu sinto que poderias ser só das primeiras pessoas a entrevistar, porque hum, tu também fazes parte do nascimento deste projeto. Então, gratidão por isso, por também abrires este portal e eu ser uma nova humana. E eu sinto que o teu trabalho é fundamental para a nova Terra. É como se tu tivesses entre os dois mundos, ali a dar passagem, não é? Então, gratidão pelo teu serviço, minha querida Inês. É uma honra ter-te aqui comigo. Estou-me a arrepiar toda, porque eu sei que vamos aqui falar sobre alguns temas que possivelmente muitas pessoas desconhecem e que seja aberto aqui este portal também para elas. Então, gratidão profunda mesmo, por agora estarmos aqui nesta salinha e podermos nos partilhar as duas, e principalmente eu vou amar abrir esta nova Inês, que a Inês possa expressar aquilo que faz, que é tanto em off, e que eu sinto que precisa de ser trazido cá para fora, meu amor. Gratidão, gratidão imensa pelo teu convite, gratidão imensa por pôres a tua voz no mundo, desta forma, e eu acredito mesmo que nós no parto não trazemos só cá para fora, não é? Não pomos só no mundo os nossos filhos, também temos esta capacidade de nos reconectarmos com o nosso centro de criação e de trazer os nossos sonhos também para materializar tantos outros sonhos. Então, que este sonho que tu estás a materializar agora seja de facto este canal de abertura para novas mensagens. Então, feliz por estar aqui. Arro. Meu amor, olha, vamos ver por onde é que podemos começar. Uhum. O início, no fundo, eu sinto que estamos sempre em novos inícios, não é? É muito isto que o Renascimento também nos fala, e que nos traz para a nossa vida. Eu sinto também no novo início desta tua forma de servir. E aquilo que eu gostava de saber é o que é que levou a Inês a ser doula, a ser esta mulher que faz a passagem entre mundos, não é? E que ajuda neste processo. Uhum. O que é que te levou até se despertar para doula? Uhum. Olha, isto parece um bocadinho clichê, não é? Mas é a verdade. Foi o tornar-me mãe que abriu este caminho e abriu esta paixão, hum, para estar ao serviço das mulheres que se tornam mães, ao serviço das mulheres que estão em gestação, delas mesmas, e dos seus sonhos e dos seus filhos. Então, começou um bocadinho por aí na minha primeira gravidez, no meu primeiro parto, foi um espelho da mulher que eu era, da menina que eu era na altura, sabes? Não era ainda, eu não me sentia mulher, estava numa relação já há muitos anos e a mesma, portanto, que eu tenho hoje. De- hum, então, tinha 27 anos, decidimos ser pais na maior das levezas deste mundo. E veio a nossa primeira filha num lugar de muita desconexão, mas uma desconexão ingênua, sabes? Esse lugar ingênuo
eu nem sequer sabia que tinha que me preparar, nem sequer sabia que havia preparações, não fazia a menor ideia do que era ser mãe, ou estava longe, 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 longe de perceber o turbilhão e a transformação que é estar grávida e ser mãe e passar por todo o processo de parto e pós-parto. Então, eu fui muito nesse lugar cego, ingênuo, de eu só sei que quero ter um filho, então, e sei que é contigo, portanto, falamos os dois e vamos juntos nessa viagem. E foi, sabes, foi uma viagem muito bonita dentro dessa minha menina ingênua, que eu honro muito e que hoje vejo muito que foi mesmo um portal iniciático. Na altura não o vi, mas foi porque o parto foi um espelho exatamente dessa menina ingênua. Um parto onde eu não tinha voz, onde não me foi questionado nada, onde eu também não questionei, não procurei, não, sabes? Então estava mesmo nesse lugar de zero responsabilidade sobre aquilo que eu sinto no meu corpo, o que eu quero, o que eu não quero, não. Isto tudo foi fruto da forma como eu vivia a minha vida até então. Eu costumo dizer que a gravidez e o parto não são momentos isolados na vida da mulher, é a mesma mulher que lá está a vida inteira, não é? Então, porquê é que no parto seria diferente? Se nós não fizermos algo antes para nos prepararmos, para mudarmos, para transformarmos, para alquimizarmos alguma coisa, vamos ser as mesmas mulheres que sempre fomos a vida toda. Então, os mesmos medos, as mesmas crenças, os mesmos padrões vão ser espelhados nessa gravidez e nesse parto. Se calhar de uma forma mais inconsciente ou menos inconsciente, mas eles acabam por acontecer. Então, esse meu primeiro parto foi isso, sabes? Mas ainda que tenha acontecido tudo aquilo que eu hoje sei que não devia ter acontecido, eu na altura também não sabia que aquilo não era suposto acontecer. As episiotomias, os fórceps não consentidos, a ruptura da bolsa, a indução. Eu só não fui parar a uma cesariana, mas todo o meu trabalho de parto e parto foi o pacote completo daquilo que infelizmente é ainda muita prática de muitos profissionais, que é nem sequer colocar o ónus na mulher, não perguntar, não questionar, e a mulher também colocar-se muito nesse lugar de o centro de poder está fora de mim. Uhum. Então foi, mas eu na altura fiquei muito com essa percepção que o parto tinha sido maravilhoso. A minha filha nasceu, estava ali nos meus braços, eu estava bem, ela estava bem, portanto foi maravilhoso e foi um parto super feliz. A ficha só me caiu um ano depois. E foi aí, um ano depois, que eu comecei a perceber-me dessa minha ausência de mim mesma, dessa minha desconexão com a minha vontade, o que é que era ser mulher, o que é que era sentir o corpo, o que é que era, sabes, poder fazer escolhas. Foi uma revolução naquele momento e foi aí que comecei a procurar, aí é que eu comecei quase a fazer o trabalho que se calhar devia ter feito numa pré-conceição ou numa gravidez, que foi, mas porquê é que isto me aconteceu? Deixa-me ir procurar, deixa-me ir ler. E comecei de uma forma autónoma a ir ler e estudar sobre a gravidez, sobre o parto, ao mesmo tempo que fazia um caminho de desenvolvimento pessoal, porque uma coisa acaba por ir à outra. Quando tu começas a questionar sobre um tema, aquele tema é sobre ti, em algum momento tens que te questionar a ti também. Porque é que isto aconteceu, não é? Não é só porque a médica não me perguntou, foi porque eu também não perguntei. Então também é sobre mim. Então foi um caminho paralelo de descoberta de um mundo da gravidez e do parto totalmente diferente daquilo que eu tinha vivido, ao mesmo tempo que eu também me descobria a mim. E isto foram alguns anos, uns 3 anos mais ou menos, até que eu engravido da minha segunda filha, e nesse momento dessa segunda gravidez eu fui nesse lugar de espera, eu agora já sei. Eu agora já estou noutro lugar de consciência, de desenvolvimento pessoal, de sabedoria sobre a gravidez, sobre o parto, portanto, eu agora vou
super preparada para esse segundo parto. Então já ia eu, todas as escolhas que eu pudesse fazer e estivessem ao meu alcance, eu ia fazer. Então tive uma doula, fiz o curso de preparação para o parto, continuei a estudar, continuei a saber mais. Eras doula ou ainda não eras doula, só depois do segundo? Não, não. Eu comecei a minha formação como doula, 4 dias antes da minha filha nascer. Portanto, foi uma coincidência muito bonita, porque foi precisamente durante toda a gestação que eu tive a doula, e mergulhei ainda mais neste mundo da gravidez e do parto, que eu me apaixonei ainda mais por este mundo e disse ao meu marido: Olha, eu sinto que há uma doula em mim que está a nascer. A minha própria doula também sentiu isso na altura. E surgiu, sabes, como estas coisas da vida, que é tu sentes e queres e estás ali ainda a cozinhar o teu desejo e de repente a vida põe-te à frente. E foi isso, a vida pôs-me à frente um curso de doulas, eu não procurei, vou fazer aqui, vou fazer ali, surgiu aquele, conectei-me com aquele, e bora fazer. Portanto, e foi engraçado que a formação até foi adiada, não começou no tempo que era suposto começar, e ia começar precisamente muito perto da minha data prevista de parto, ia começar com um retiro, em modo retiro. Portanto, eu fui com 37 semanas, grávida para um retiro iniciar a minha formação como doula. E 4 dias depois entrei em trabalho de parto espontâneo. Bem, Sim, isso aí já diz tudo, não é? Ou seja, o universo expressa-se destas formas tão simples, mas tão poderosas ao mesmo tempo. sim. Poxa. E lembro-me, nesse retiro, que foi de uma beleza incrível. Imagina eu grávida, não é? Em torno de mulheres que estavam a nascer doulas também naquele momento. Inclusivamente havia uma enfermeira parteira que também se estava a formar como doula. Então era todo aquele ambiente foi muito místico para mim, foi muito sagrado para mim. Eu estava mesmo já naquela fase, na reta final da gravidez, que eu só descia dormir e descansar, mas ao mesmo tempo a iniciar, ali a cozinhar um novo processo. E lembro-me de termos tirado uma carta no início da formação e ter saído a carta da iniciação. Então foi mesmo uma coisa super bonita. E 4 dias depois de eu ter entrado em trabalho de parto, foi mesmo muito bonito. E todo esse parto aconteceu já totalmente diferente do primeiro, a partir de um lugar de muito mais empoderamento e de muito mais consciência, mas ainda neste lugar de eu agora não posso falhar porque eu agora sei. Que Hum. foi outro processo. Eu acho que todas as gravidezes, seja a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta, há sempre um processo a acontecer. E o processo do meu segundo parto foi muito este, foi muito eu agora não posso falhar porque eu agora sei, eu agora tenho consciência. Então, para mim, pedir uma epidural, foi, sabes, avassalador. Avassalador. Conheço a história. Yes. Pronto, não sei, não, é mesmo, sabes? Então foi avassalador e foi todo o desmontar de, ok, tu sabes, mas tu aqui és uma mulher como todas as outras mulheres e tens de te render ao processo como todas as outras mulheres. E foi um ensinamento, aquele parto foi mesmo um ensinamento em que eu me rendi efetivamente àquela epidural, e era exatamente o que o meu corpo precisava naquele momento para descansar, para dilatar. Fez a dilatação super rápida e fui com o expulsivo, já sem o efeito epidural, a sentir tudo, e foi um parto de gatas, sabes, com o meu marido, com a fotógrafa, com a doula, num meio hospitalar super respeitado e totalmente diferente do primeiro. E fiz depois toda a formação de doulas com essa minha filha em pós-parto. Portanto, e a formação durou 9 meses, porque entretanto entrou a pandemia e houve, não é? Não era suposto a formação também durar tanto tempo, mas durou 9 meses. E a minha licença de maternidade dessa filha também durou 9 meses. Então foi assim mesmo uma gestação. Uau. Olha, foi uma coisa maravilhosa um processo que eu vivi muito intensamente, sabes? Eu estava ali de corpo e alma e acho que é isso
que eu trago muito para o meu trabalho é que aquilo para mim não era um hobby, Uhum. sabe? É isso que eu sinto no teu trabalho mesmo, que é tu brilhas, né? Tu estás a falar agora sobre todo esse processo e o teu olho brilha completamente. E uma das maiores experiências que eu tive contigo foi realmente esse serviço exímio, porque tu praticamente estavas a parir comigo. Foi aquilo que eu senti. Eu nunca tive ao meu lado alguém tão inteira como tu tiveste. Então, hum, até mesmo eu aceitar isto, não é? A tal mulher guerreira, aceitar isto que é, poxa, ela está ao meu lado incondicionalmente, ela não dormiu as horas todas, ela está aqui ao milésimo segundo a servir-me, a tocar no meu corpo, a perceber as necessidades que eu tenho, que o meu corpo pede, e não há nenhum segundo que ela queira eventualmente sair daqui ou até mesmo ir comer e tudo mais. E eu até me lembro quando eu, lá está, rendi-me e tomei o epidural, o meu primeiro epidural, porque da segunda filha não tomei, e neste tinha muito esta convicção também, e tu trouxeste-me esta parte do teu parto, que é rende-te, não é? Porque já não há mais nada a não ser isto, então bora lá, vamos sempre arranjando alternativas, que foi muito isto que aconteceu. E eu lembro-me de eu já estar quase que ó, a dormir e ligar para ti, porque tu foste só um instantinho lá fora, ter que ter o marido, no meio destas horas todas e dizer vai, fica com ele. E tu disseste não, não, o meu lugar é aí ao teu lado. E eu, uau! Então, pá, sério mesmo, é que é tão, mas tão abençoado. Nós, como mulheres, podemos nos permitir não só resgatar o nosso empoderamento, mas também receber. E uma das coisas que tu me ensinaste foi realmente isto: não falado, mas sim através do teu movimento. Foi, não, tu estás aqui é para receber. Então, é mesmo isso, sabes? Sente-se quando tu estás a falar, e eu sei disso, também passar isso para as pessoas que estão do outro lado a ouvir, que não é só sobre ti, mas sobre esta parte de nós, neste caso, no meu caso aqui, sentada, a poder passar este meu testemunho de, poxa, nós também podemos receber, podemos nos dar essa abertura. E foi muito isto que eu vivi contigo e que tu me ensinaste, uma das muitas coisas. Que bonito, gratidão por essa tua visão. Eu sinto mesmo que eu, quando estou nos partos ou quando estou ao serviço das mulheres grávidas, há uma. eh, Eu às vezes até tenho medo de usar as palavras, sabes? Força, né? Força, eu sinto. É o que tu dizes, não é mesmo sobre mim. Há uma missão, há uma força, há um fogo, há uma ação que se acende que já não é só sobre o saber, a técnica ou a massagem, ou é a Uhum. presença, sabes? E esse lugar de, eu, de poder estar ao teu lado, com essa presença inteira, vem acima de tudo de um profundo respeito por aquilo que é ser mulher. E esse caminho eu filo comigo, sabes? Às vezes o que eu sinto é, nós precisamos muito de voltar a nós, para dentro, nos conhecermos, para cada vez mais estarmos em presença com o outro de uma forma inteira. E não em ferida, não em mágoa, não a querer expectativas ou que o outro nos cobre a necessidade de estar inteira, é essa inteireza, esse resgate. O meu processo de desenvolvimento pessoal, eu sinto que é muito o resgatar partes de mim que ficaram ali escondidas porque tinha medo, porque eu não mostrei, porque não disse, porque não fiz desde criança. E quando nós resgatamos essas partes todas e vamos, sabes, voltando a nós, a recompor-nos, a sermos essa nossa essência, a forma como o outro nos percepciona ou como nós estamos na vida acaba por ser diferente. E, não sendo sobre mim,
porque o parto é de quem está a parir, mas a presença de quem está a guardar esse espaço tem que vir deste lugar de amor e de profundo respeito também pelas mulheres e pelo aquele momento. Portanto, acima de tudo, para mim, o ser doula é esta presença incondicional, inteira, e que também está ali no lugar de ser mulher e de profundo respeito da presença entre mulheres. E de Uhum. podermos honrar esse e resgatar esse lugar que um dia as mulheres ocuparam, de estarem umas para as outras, de se apoiarem, de em que a sua presença era suficiente, aquilo que elas traziam da sua sabedoria interna e inata era suficiente. E Uhum. eu acho que a Doula ocupa muito esse lugar de não fazendo nada faz tudo, não sendo nada é tudo. E estou-me a arrepiar, porque eu, obviamente, para chegar aqui, isto foi um caminho, não é? Houve os meus primeiros partos, eu estava muito, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer para ela notar a minha presença, eu tenho que fazer para a minha presença ser, digna do valor que eu cobro, imagina, não é? Eu tenho que fazer alguma coisa, tem que haver um resultado meu deste meu serviço. E eu, quando me desapeguei daí, porque não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu sou naquele momento e sobre o que eu tenho capacidade para dar naquele momento, porque não sou igual também em todos os partes. É dessa fusão, não é? Do meu momento presente com aquela mulher, é esse match, sabes? É esse match da doula com a mulher que está a parir e que não é entendível, perceptível por palavras, só experienciando, só passando. Então é esse lugar, mais do que tudo o que eu possa fazer, é esse lugar, que eu amo profundamente estar. E que é tão bonito mesmo. Eu estou a lembrar-me, não é? Estou a reconectar-me novamente aqui ao meu parto contigo, com esse teu suporte todo. E eu lembro-me que tu tocavas em pontos fundamentais, que é essa tua presença ao longo do caminho fazia com que tu tivesse uma percepção muito grande daquilo que estava a acontecer e daquilo que nós repetimos ao longo da vida. Então, tu sabendo a minha história, não é? Tu ias trilhando este caminho comigo e ias tocando nos pontinhos essenciais e fazendo as perguntas essenciais para ir, porque o parto é um portal do Catano mesmo. É dos maiores portais que podemos viver, não é? Então, eu lembro-me que estava a ser trazido vários movimentos que eu tinha desde o início da minha vida, não é? Não só do momento em que eu fui gestada ou do momento em que eu nasci, mas também ao longo da minha vida, e eu estava-me a conectar a eles e tu ajudavas-me a sair desses lugares. E eu sinto que, eu estou-me a arrepiar agora também. Eu sinto que este é das coisas mais importantes deste novo humano, que é estar desvinculado de tudo, não é? Ou seja, tu estavas ali em presença e quando nós estamos em presença, nós não nos envolvemos no processo da pessoa, é como se conseguíssemos sair desse processo e conseguíssemos olhar de uma profundidade de como é que foi percorrido o caminho, o percurso, não é? Então é, espera lá, ela está a percorrer agora igual, então aqui eu posso fazer um ajuste neste pontinho, então aqui podemos mudar de lugar e vamos continuando este processo. E é como se houve ali um momento que eu quase que desisti, não é? Que eu desisti da vida e tu deste-me aquele, ok, bora lá, é agora, não vais desistir e vamos, vá, sai desse lugar. Então foi fundamental. Eu sinto que, eu acho que ainda não te disse isto, mas eu sinto que se eu não estivesse no meu parto, se eu tivesse feito sozinha, eu não estava aqui hoje. E gratidão por isso. Oh, minha querida. Gratidão de coração. E pronto, olha, há coisas, há coisas que não se controlam, mas
Eu sinto que foi fundamental. E foi fundamental eu ter vivido aquele portal que foi do género, ok, há vários movimentos ao longo da tua vida que é para ali que tu vais, então agora é a altura de teres percepção disso e começares a fazer diferente, saíres desse lugar. E, ou seja, tu és daquelas pessoas que tens essa percepção. Tu consegues ir a esses lugares e tirar-nos desses lugares. Porquê? Porque tu já fizeste esse processo contigo. E para mim, um novo humano é isto. Este podcast, a minha intenção e o propósito deste podcast é muito nós podemos trazer as nossas histórias pessoais, e podemos dizer à pessoa que está do outro lado, poxa, nós somos iguais, não é? Então é muito isto, minha querida, Uau! trazer Agora, este. agora deixaste-me sem palavras. Ahm, Dizer-te que ah, o teu parto também foi e é sempre, todos os partos e todas as mulheres que eu acompanho, é sempre também para mim uma grande aprendizagem, não é? Porque estamos todos em crescimento e estamos todos em evolução, não é? E o processo é contínuo para o resto da vida. E as experiências pelas quais nós passamos são sempre todas elas, independentemente do lugar que nós ocupamos, são todas elas ah, grandes oportunidades e grandes potências de crescimento, se assim nós o quisermos ver. Então, e os partos onde eu sou doula também são grandes momentos de aprendizagem para mim. Mas essa percepção, esse lugar de conhecer a história, conhecer os gatilhos, conhecer, estás a repetir só mais uma coisa que tu andaste a dizer a ti a vida inteira e agora pode ser o momento de dizer chega e mudar. Esse processo é o outro que me apaixona, sabes? E é uma coisa que eu fusiono com o ser doula, que é este processo de empoderamento, de autodescoberta, de desenvolvimento pessoal, que eu amo também e que fusiono no meu trabalho. E que tenho visto, que nos partos, em alguns, para algumas mulheres, é, são, é, é, é exatamente o que elas precisavam naquele momento. E isto é muito perigoso dizer, porque a necessidade tem que ser bem percepcionada, se é dela, se é minha, sabes? Então eu vou sempre neste lugar muito centrado de se eu estou a fazer por ela, estou a fazer por mim. Uhum, Então é esse lugar que eu estava a dizer há pouco, dessa presença inteira, dessa avaliação, dessa presença, de olhar e perceber o que é que ela está a precisar neste momento. E essa fusão com a história e com as crenças, para mim é da maior magia que existe num parto. uhum, E o teu foi um grande momento para mim também, não é? De te retirar dessa, dessa tua história que se estava a repetir, não é? Que estava ali essa invasão e ausência, não é? Não querendo aqui aprofundar muito, mas é indo buscar aquele outro exemplo do outro parto que agora há pouco tempo aconteceu, de uma história de uma mulher também que as suas crenças e a sua história falavam sempre de repente haver uma parte que enfraquece, que cai naquele lamento interno de eu não consigo e não sou capaz e não vou conseguir. uhum, E atenção, isto não é geral, nem pode ser generalizado a todos os partos e todas as mulheres, mas naquele momento, naquele trabalho de parte, em que ela voltou àquele lamento, o que ela precisava não era um passar de mão pela. Não era que eu lambesse a ferida com ela, era sai daí, não faças mais isso contigo. Não uhum, repitas esse discurso contigo. Não é agora isso. Então, quando eu lhe devolvo essa capacidade e recordo a ela essa capacidade de mudar esse discurso interno, aquela mulher agarra numa força e uhum, atravessa o seu trabalho de parto de uma maneira só vendo, sabes? Só uhum, vendo. Então, às vezes há mulheres que precisam, estou aqui, está tudo bem,
não estás a conseguir, há outras opções e vamos juntas e estou-te aqui a dar colo e ok, está tudo certo, porque não somos todas guerreiras. Há mulheres que naquele momento do lamento precisam de alguém que lhes recorde, não faças mais isso contigo. Sai daí, sai daí. Então, mas isso é preciso um trabalho muito grande antes de conhecer essa história, de conhecer aquela mulher, aquelas crenças e tudo isso, e, hum, e que às vezes pode ser mal interpretado sobre se efetivamente o lugar da doula é ou não esse. Então, eu sinto, eu só posso falar por mim, pelo meu trabalho, que acabo por unir aqui uma série de. Eu, para estar inteira e pela Inês que sou, eu vou buscar ali várias coisas, inclusivamente coisas da minha história, inclusivamente coisas que aprendi nesta formação, na outra e na outra, que se vão fusionando e que tudo aquilo está ao serviço daquela mulher. Nem tudo é usado de igual forma em todas as partes, em todas as mulheres, mas é o que é que aquela mulher precisa e o que é que eu tenho para dar. Um, e sim, eu sinto que é uma nova forma de estar na vida, abraçar tudo isto, né? Abraçar todas estas nossas capacidades, reconhecer em nós e podermos estar ao serviço a partir deste lugar. Sim, é como se existissem portas fechadas e que tu pudesses vir com as chaves, não é? De, olha, está aqui as chaves, agora tu é que sabes se queres pegar nela, não é? Então está aqui, disponível para ti. Pegas ou deixas, não é? É muito por aí. E eu sinto que de todos os trabalhos, não é? Ou seja, eu também me desenvolvo imenso, não é? E sinto que todos nós, no fundo, que estamos 100% ao serviço. Um dos maiores serviços tem a ver com a nossa cura pessoal. E eu sinto que o trabalho de parto é a maior cura que nós podemos ter de uma forma, ou seja, mais singular ou até mesmo coletiva. Então pode ser um parto, dois partos, três partos, mas só o facto desse portal já ter sido passado com essas chaves abertas, estamos aí a caminhar rumo a uma nova humanidade. E é isto que eu sinto, sabes? É muito do teu serviço. Então, dar também a conhecer às pessoas que não sabem muito bem o que é isto de doula, porque eu ao início também não sabia muito bem, sabes? Eu, inclusive, achava que a doula ia-me fazer o parto em casa. Era a minha ignorância, não é? Pronto, eu que tinha este sonho de fazer o parto em casa, mas que ao longo do processo depois também me foi revelando, foi sido revelado que em casa não seria a melhor solução. E de facto foi tudo perfeitamente divino, não é? E fala-nos, ou seja, estás aqui já a abrir muito o que é o trabalho, não só da doula, mas o trabalho dessa fusão de ferramentas que a Inês neste momento é e está, não é? Porque daqui a alguns anos pode ser completamente diferente, não é? E o que é que tu poderias dizer a quem não sabe bem o que é uma doula, não é? O que é? Uhum. Sim, olha, na base, as doulas, são mulheres. Em Portugal existe um homem, mas, portanto, na grande maioria são mulheres que apoiam com informação, trazendo informação e trazendo apoio emocional à mulher ou ao casal que estão a passar nesta fase entre pré-conceição e o pós-parto. Portanto, a doula veio, lá está, de uma geração e de um tempo antigo, onde as mulheres naturalmente, porque as famílias viviam em comunidades mais próximas, portanto eram as mulheres mais velhas das aldeias, com mais sabedoria, que naturalmente, e entre as famílias, havia sempre uma tia, uma avó, uma irmã que já tinha passado por aqueles processos, não é, da gravidez e do parto, que naturalmente estava ali a apoiar e a passar a sua sabedoria.
Então, as doulas é muito este arquétipo da mulher, que tem informação, que tem sabedoria e que está ali a apoiar aquele processo, e aquela passagem, porque também existem as doulas de fim de vida ou as doulas de morte, que são as mesmas mulheres que também estavam nos momentos, de passagem, né, de fim de vida. Então, esta figura ao longo dos tempos foi-se adaptando às sociedades, à evolução das próprias culturas e por aí fora, e veio-se transformando nesta figura, que foi apoiando a mulher, a ativista dos direitos da mulher, que apoia com informação, traz informação para este intervalo de tempo entre a pré-conceição e o pós-parto. A doula também nasceu, ou seja, a doula acabou por ganhar forma e ganhar nome, há uns bons anos atrás, quando dois pediatras, a estudar o bem-estar dos bebés, o desenvolvimento dos bebés após o parto e naqueles momentos iniciais de vida, perceberam que as mulheres que estavam a ser apoiadas, por alguém que estivesse ao lado delas neste apoio contínuo, não é? Porque é uma figura onde tu não encontras, noutros setores profissionais, não é? Porque os enfermeiros entram e saem, têm os seus turnos, entram e saem, o médico acompanha durante a gravidez, mas também não está sempre presente. A doula é aquele elemento que está e conhece o processo desde o início até ao fim do pós-parto. Ela está presente. Portanto, este apoio constante, este apoio contínuo ao longo do trabalho de parto, só aquela figura de dar a mão, de estar ali a apoiar, a empoderar, a relembrar, a cuidar da mãe, tem resultados muito positivos depois, tanto na saúde da mãe como na saúde do bebê no pós-parto. Portanto, e daqui foi-se moldando esta figura, da doula, formando mulheres que possam exercer esta função, e ao longo dos tempos isto foi ganhando cada vez mais expansão, não é? No mundo, esta figura da doula. Portanto, na base, no fundo, é uma mulher que apoia, a mulher grávida, traz informação, enfim, que está ali naquele lugar de eu estou aqui contigo do início ao fim da tua jornada, para aquilo que tu precisares. E ocupa muito este lugar mais emocional, mais intuitivo, trazendo também informação, sim, mas a partir de um lugar mais lá está, de amor para amor, não é? De amor para aquela mulher, de ver a mulher como a merecedora desse cuidado, desse lugar, de poder ser cuidada. Então no fundo, na base é isso, é uma função, que vem da alma, que vem do coração, que vem lá está, porque não é preciso saber muito, não é preciso ter muitas técnicas, não é, na verdade, é a presença, não é? O que gerou estes resultados positivos é a presença, é alguém que está ali de mãos dadas contigo, não te sentes sozinha, estás apoiada. Então é a tal presença, não é? É só a presença, já é tudo. E depois, claro, hoje, os tempos hoje pedem, que a informação que que podemos recolher durante a nossa gestação seja de alguma forma, baseada em evidência científica ou informação que nós possamos confiar, não é? Porque informação hoje em dia há muita. Eu sinto que o meu papel de doula muitas vezes é filtrar a informação que os casais trazem. Já nem é tanto eu trazer a informação, é mais os casais trazem a informação e depois eu desconstruo. Então, é porque informação há muita, há muitos podcasts, há muitas páginas de Instagram, há muitos livros, há muita coisa. Então, é preciso depois pegar nisso e perceber, ok, o que a evidência diz sobre isso é isto. Vocês têm estas escolhas, têm estas opções, agora vocês vão escolher aquela que melhor vos serve, ok? Porque a doula está, e acompanha qualquer decisão que o casal ou a mulher queira tomar para a sua gravidez e para o seu parto. Portanto, as doulas não acompanham só partos em casa, ou partos humanizados, ou partos naturais. Claro que o nosso intuito é que a mulher tenha uma experiência de parto o mais positiva e o mais feliz para ela. Não é? Então,
Desde que, para mim, no meu serviço, desde que a decisão seja informada e consciente, a mulher pode decidir o que ela quiser, não é? Pode, por mim, está tudo certo. A mulher pode decidir querer ter uma cesariana. Informou-se, sabe os prós, sabe os contras, está consciente, bora para a cesariana. Então, é um pouco isso, é trazer informação, trazer o apoio emocional e acompanhar aquela gravidez. Na base é isto que as doulas fazem. Eu pessoalmente, Inês, sinto que há aqui um processo paralelo a acontecer em todo esta travessia. Mas isso já é a minha visão, já é depois na minha prática, no meu serviço, eu vou, lá está, acrescentando e vendo naquela travessia, neste percurso desta mulher, o que é que naturalmente elas sugerem que necessitam, não é? Porque não sou eu que trago, ai, agora vamos fazer isto. Não, eles vêm com uma história. E depois é isso, Kátia, é que hum, têm-me chegado mulheres com histórias, sabes, que tu pensas, não dá só para estar aqui mãos dadas, sabes? Não dá. Aquela mulher está sedenta de eu preciso sair deste lugar. Eu não Uhum. quero passar pelo meu parto outra vez, ah, com nesta dor, ou Uhum. estou a dizer dor emocional, neste lugar, sabes? Sim, Então, foi muito daqui que também nasceu a minha vontade de ir ler mais sobre constelações, sobre a consciência sistémica, sobre o rebirthing, sobre uma série de outras ferramentas que eu fui buscando para dar resposta ao nível de necessidades que as minhas me foram chegando. Não foi porque eu acordei um dia e pensei, agora vou revolucionar o mundo das doulas e vou ser. Não! As mulheres chegavam até mim com necessidades. E tu era legítimo dizer assim, ok, mas podes encaminhar, já não já sai do âmbito da doula, podes encaminhar para outras pessoas. Mas as mulheres queriam fazer aquele processo comigo, Uhum. sabes? Era Uhum. tipo, é contigo, é esta fusão, eu quero fazer este caminho contigo. Então, nasce muito daí, ok, então eu vou, dentro do que eu sei, do que eu posso, fazer este caminho contigo de mãos dadas e tentar ir ao encontro daquilo que tu precisas. Um, e pronto, e claro que é um processo maravilhoso e lindo, tu sabes, passámos por isso juntas Sim, e sim. Eu sinto que eu identifico-me muito com aquilo que estás a falar, né? Porque eu também deste lado recebo almas, não é? Em contextos idênticos ou ligeiramente diferentes, enfim. E de facto, a pessoa, a história da pessoa, tudo aquilo que envolve o nosso serviço quando nos é trazido, eu sinto que pode eventualmente existir algum questionamento nosso do género: será que eu sou capaz? Mas eu sinto que as pessoas certas chegam para nós colocarmos ao serviço coisas que nós até nem sabíamos acerca de nós, não é? Acerca do nosso ser e do nosso serviço. Então, aquilo que estás a trazer, que é, têm chegado mulheres com histórias. Que de alguma forma querem sair daqueles lugares de dor, querem sair daqueles sítios que ainda não sabem qual é a saída, não é? E, e estás tu, és tu. É mesmo um confiar, não é acerca de nós mesmos, é aquilo que eu sinto, é acerca de um canal aberto para aquilo que vier. Então é uma conexão direta com algo maior, com o divino, com o sagrado em nós, não é? Fora de egos e de coisas que nós achamos que tem que ser ou whatever, não é? E estamos aqui, olha, só mesmo no vazio, assim, de mãos abertas, não é? De braços abertos e eu estou aqui, seja aquilo que vier e aquilo que for, não é? É muito isto que eu sinto e é isto que é ser novo humano para mim. E que tanto eu vivo isso
como também escolho pessoas para me poderem encaminhar nos meus processos, porque uma das coisas que eu sinto serem mesmo muito importantes é nós também termos as nossas pessoas. Um, e o que eu sinto é que estas pessoas, para mim, o importantíssimo é elas serem um pouco de igual para igual, que é eu sinto, eu também passei, eu também estou disposta a poder falar daquilo que eu passei, então eu eu vejo-te mesmo, eu vejo essa dor, não é? Eu vejo isto que estás a sentir. E para mim é isto, é só isto. E é de um lugar de pura simplicidade, onde não há nada. Há só mesmo esta tal presença que tanto falamos. E, meu amor, já estamos aqui numa fase mais final. Hum, perguntar-te se achas que há algum ponto que seja importante trazeres antes deste final da nossa conversa, se há algo que ainda ficou no ar ou se podemos fechar este, este portal. Olha, sinto que haveria tantas coisas para dizer, não é? Acima de tudo, relembrar que hum, é ok nem todas as mulheres quererem fazer um processo de desenvolvimento pessoal, ou quer que queiramos chamar e passar simplesmente pelos seus momentos de gravidez e pós-parto, simplesmente por aquilo que elas desejam, não é? É ok isso. Então a doula também apoia muito esse. A doula apoia aquilo que a mulher quer, ponto. Uhum, Então não temos todos que passar por momentos super transformadores e temos que ser muito empáticas com a história de cada uma, não é? Com a dor de cada uma, então lembrar também as mulheres que elas merecem serem apoiadas, tal e qual como elas são. Não é. Não há uma história mais dolorosa do que a outra. Não uhum, há uma história menos ou mais do que a outra. Todas as histórias são grandes potenciais de evolução. E cabe a cada uma de nós escolher o que fazer com isso. uhum, E eu sinto que muitas vezes o meu lugar é esse. Eu estou aqui de braços abertos, tal como tu disseste, não é? Estou aqui de braços abertos. E vamos para onde tu quiseres ir. E o uhum, caminho é igualmente maravilhoso e igualmente belo, hum, porque é um momento de gestação, é um momento de parto, é uma vida que está a nascer, e só por isso, só isso, é um momento igualmente sagrado, igualmente belo, não é? O processo que a mulher faz com ela mesma, pode não querer fazer naquele momento, tal como eu também não o fiz no meu primeiro parto e depois só anos depois é que comecei esse processo. Então, gostava de fechar a dizer que é preciso, este novo humano que falas, é preciso haver muita compaixão por nós, pela nossa história, pela história dos outros, sair do julgamento, sair de acharmos que, ou, sabes, estarmos sempre no achismo de, eu. Não, é cada um vê o mundo pelas suas lentes e pelos seus olhos, que não é mais do que a sua própria história. exato. E hoje eu hoje consigo ver o mundo através de uma outra compaixão, porque detrás, do ato daquela pessoa está certamente uma história, não é? Uhum, Então, que nós muitas vezes não conhecemos. Então é preciso haver muita compaixão, lembrar as mulheres que elas podem ser cuidadas, sair deste lugar do não merecimento e, olha, seguirmos na nossa vida a aprender todos os dias é uma aprendizagem. Gosto muito de acordar todos os dias e pensar qual é que será a aprendizagem de hoje?
Qual é que será a mensagem que a vida tem para mim hoje? Quem é que eu vou encontrar hoje? Quem é que eu vou abraçar? Como é que vai terminar o meu dia? E eu acho que nós devemos mesmo viver a vida neste lugar de aprendizes, e com um profundo compromisso primeiro connosco mesmos. E o novo humano que tu falas, eu sinto que é isso. É primeiro o compromisso Uhum, com o meu caminho. Com o que é que eu posso aprender, integrar isso em mim e depois partilhar com o mundo. O novo humano também fala sobre isso. Eu, uhum. não é? Eu recebo, eu aprendo, eu integro e depois eu devolvo ao mundo. Já não fica só para mim. Eu Sim. devolvo ao mundo, eu partilho com o mundo, eu expando. Ahm, E esse é o então, verdadeiro propósito, não é? é o verdadeiro propósito, não Desmistificando assim o que é o propósito. O propósito é esse mesmo, não é? É aquilo que eu sinto. Inês, uma última pergunta. foi? Falámos tanto, tanto, tanto de mulheres. E agora, esta última parte, poder abrir aqui um bocadinho este lugar para o homem. No meio disto tudo, como é que o homem fica? O que é que tu tens como mensagem, para esta parte do masculino? Olha, devo confessar-te que os homens têm este lugar, este trabalho com os homens tem-me chegado sem eu pedir. Às vezes eu pergunto assim, universo, não estou a perceber, porque eu não pedi isto, eu não estou a perceber. Mas tem sido uma viagem tão ou mais bonita do que com as mulheres, porque os homens. Meu Deus, Kátia, se nós sabemos o poder do que é as mulheres estarem em círculo, as mulheres trabalharem, o voltarem a sentir-se seguras entre mulheres, aquela cura que existe quando estamos juntas, o poder que se gera, a energia que se gera quando estamos juntas, ver acontecer isso com os homens, quando cai a carapaça, quando cai e vão e despertam ali num lugar de. Sabes o que eu sinto é. Nós temos um lado intuitivo muito ativo, não é? Nós mulheres. Muita emoção, muita coisa, há um turbilhão aqui a acontecer. O que eu sinto é que há muitos homens que estão no vazio, eles nem fazem ideia sequer do que é que sentem, não conseguem verbalizar, não estão a zeros. Sabes o que eu sinto? Eu que vejo que os homens estão a zeros. Uhum, E é tão bonito de ver quando o homem se abre e assume esse lugar do uhum, eu, eu não sei, uhum, mas quero aprender. Eu não sei o que é que eu estou a sentir, eu não sei qual é o meu lugar, eu achava que era isto, mas não está a resultar. Esse lugar que o homem ocupa ao lado desta mulher, porque nós não podemos empoderar, nós não empoderamos ninguém, não é? Mas não podemos fazer um caminho de empoderamento com uma mulher, e depois ela estar a ser uma ilha, estar isolada, ao lado dela não haver uhum, o suporte, não é? Então tem sido muito bonito de ver fazer este caminho com os dois, cada um uhum, ocupando o seu lugar. E quando o homem percebe que pode exprimir ou pode dizer eu não sei o que fazer, eu estou a zeros, e deixa cair aquela armadura do eu tenho que ser forte, tenho que sustentar, porque tenho que fazer, porque tenho, sabes, muito, muito na dureza, um masculino muito ferido. Nasce ali também um novo humano, nasce ali também um novo homem que se abre, que abre o coração. E, Nossa Senhora, é de uma beleza incrível ver a união de uma mulher empoderada e de um homem rendido às suas emoções, mas ao mesmo tempo à sua estrutura e à sua força saudável. Aqueles dois, no momento do parto, no momento da gravidez, Kátia, é de uma beleza indescritível. Indescritível. Ahm, não tenho palavras para, sabes, para descrever isto. E eu sinto que o lugar da Dola aqui
esta presença é neste casal que está a viver aquilo, é só mesmo essa guardiã do espaço, porque os dois estão a fazer tudo. E eu estou-me a recordar de um parto em que a mulher diz-me assim: Inês, eu preciso que chames o meu marido. Ahm, e eu recuei, ok, dei espaço, eu recuei e ele veio. E aquela, sabes, aquele encaixe, que é o mesmo encaixe de onde aquela semente, não é, foi gerada, aquele amor, aquela união, aquela cumplicidade, a estrutura que dá força à mulher que precisa de força, mas que está embebida numa emoção que faz o homem entrar também nas suas emoções. Aquela, é um casamento, é uma fusão, é uma dança ali a dois naquele parto. Eu é indescritível. O trabalho com os homens que eu sinto é esse: é abrir a carapaça, Uhum. dar a vulnerabilidade e manter a estrutura, porque a energia masculina é muito de estrutura, de ação, de foco, mas já não precisa de ser mais na dor, já não precisa de ser mais porque tem que suportar qualquer coisa. Uhum. Então, olha, é outro tema que eu acho que dava para outro podcast. Eu vou falar sobre isto e depois vou falar sobre isto e eu não me calo, mas resumidamente, é isto. Não sei se respondi à tua pergunta. Sim, sim, eu estava aqui deliciada a ouvir-te, porque consegui sentir essa tua expressão e nós conseguimos também perceber, através da humanidade, que a maior cura tem a ver com o casamento alquímico e sagrado entre essas duas energias, fora e dentro de nós, não é? Então, sem dúvida que isto é um temão, né? Aqueles temas super importantes de serem desbravados. Quem sabe, numa próxima venhas trazer esse tema, porque mais do que viveres isso no teu próprio relacionamento, é também poderes viver isso fora. Com esses casais que acompanhas ao longo dessas tuas jornadas. Eu sinto ser um trabalho também assim, muito, muito importante, poderoso, lindo, e eu acredito que mais tarde ou mais cedo possamos falar sobre esse assunto assim de uma forma mais clara, mais profunda também. Meu amor, gratidão aqui por este super momento contigo. Foi uma honra receber-te aqui. Gratidão por teres permitido passar este portal de seres uma nova humana, de trazeres a tua expressão ao mundo, de poderes estar ao serviço. Ai, tão bom, tão bom, tão bom. Agora só me apetecia dançar e celebrar contigo. Um Sim, abraço vamos. bem apertado para ti, para as tuas meninas, para essas bênçãos também. E gratidão pelo teu serviço. Vamos juntas, grata eu, muita gratidão mesmo por teres, por esta oportunidade, por este espaço, por partilharmos as nossas vozes juntas, mulheres com mulheres, então super lindo, gratidão.